Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã abençoada para vocês nessa manhã de domingo, hoje dia 14 de setembro de 2025. Que essa breve mensagem sirva de renovo, direcionamento e fortalecimento ao coração dos irmãos. Peço que vocês curtam aqui o vídeo e se inscrevam nesse canal. Irmãos, a palavra ela vai falar sobre Ana, e Ana era uma mulher que a gente conhece bem a história de Ana, ela era uma mulher estéril, ela era uma mulher que ela não podia gerar, mas ela entendeu os desígnios de Deus, ela entendeu os propósitos, aquilo que ela pediu foi de encontro com aquilo que Deus queria, com uma necessidade para aquele momento. Eu acho que esse é o ponto sobre as nossas orações e as nossas súplicas. Nós temos as nossas necessidades, eu tenho os meus pedidos, eu tenho coisas que eu quero que o Senhor mude, eu sei que os irmãos também têm coisas que querem ver uma intervenção do Senhor, querem ver um milagre de Deus, mas Deus ele sempre vai cumprir propósitos. E se entendemos os propósitos, nós alcançamos esse favor, nós alcançamos a bênção. O que Ana queria era um filho, e o que Deus queria era um sacerdote. Então Deus falou, olha, eu vou dar para ela um filho que vai ser um sacerdote meu. Né? Então são dois propósitos ali se cumprindo, um propósito para o coração de Ana e um propósito para o coração de Deus. Então o apóstolo Tiago vai falar que se pedimos alguma coisa segundo a vontade do Senhor, Ele nos ouve. E que pedimos e não recebemos porque pedimos muito mal, pedimos para o nosso próprio deleite apenas, não para o deleite de Deus. Então, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, sempre deve convergir, sempre deve se encaixar com aquilo que é a vontade de Deus, com aquele que eu diria que é o propósito de Deus para a sua vida. Não tem para onde fugir. Então, às vezes, esse é um dos principais motivos pelo qual Deus não faz, Deus não nos dá, Deus não nos entrega. O texto é muito claro, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis para o vosso próprio deleite. Ou seja, se eu peço algo apenas para mim, algo que eu quero, que não está no plano de Deus, que não há propósito de Deus, que não tem vontade de Deus, é muito possível que eu não receba. E isso até é bom, tá? Não é algo ruim não receber algo que está fora do projeto de Deus. É algo bom, é um livramento do Senhor. É Deus tirando você de uma encrenca, de uma situação que não está nos planos, sabe? Então esse é o grande ponto. E a gente vê ao longo de toda a palavra de Deus que quando os personagens bíblicos eles estavam dentro de algo, ou pedindo algo que batia com aquilo que era o desejo de Deus, o próprio Senhor os conduzia até o milagre, o próprio Senhor os conduzia até a bênção, até a promessa, sabe? Então eu acho que a gente tem que buscar entender primeiro isso, sabe? Antes de orar por algo, que eu vejo hoje as pessoas orando com tanto afinco, e tá tudo certo, né? Orar por algo, orar por alguém, orar por alguma coisa, mas eu acho que tem uma pergunta, um questionamento, tem uma informação, eu diria, que precede isso, que é, será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Será que é isso que Deus quer para mim? Será que é esse relacionamento que Deus tem para mim? Será que é esse lugar que Deus quer que eu viva? Nesse lugar? Nessa cidade? Nesse país? Será que esse trabalho, nessa empresa que o Senhor quer que eu permaneça? Ou quer que eu entre? Será que é para esse concurso que o Senhor quer que eu estude? Será? Será que é o que eu quero? Ou será que é o que Deus quer? Esse é um grande ponto. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E nós pedimos mal quando não pedimos algo que vai de encontro, né? Vai de encontro com a vontade de Deus, que vai de encontro com aquilo que Deus deseja. Então Deus ele sempre vai querer realizar em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, os planos dele, porque é o melhor, meu irmão, minha irmã. É o melhor porque é o melhor, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Inclusive, Ele sabe mais do que eu, sabe mais do que você o que é melhor. Ele vai te conduzir ao plano dele perfeito, sabe? Agora, havia no coração de Ana a disponibilidade de obedecer. E eu acho que esse é um ponto importante. Será que nós estamos preparados para ouvir de Deus ou não? Ou será que só aceitamos o sim? Será que se Deus falar para você, não, eu não quero mais você nesse lugar. Não tem mais esse relacionamento para você. Não é para você. Não é teu. Será que estamos dispostos? Será que há no nosso coração uma disposição de obedecer? Porque Ana fez um voto com o Senhor e ela cumpriu o voto com o Senhor.
Ela aceitou o fato de que o cumprimento da bênção de Deus sobre a vida dela, ou seja, ela se tornar mãe, estaria atrelado ao fato de ela entregar ao Senhor. Foi o voto que ela fez, o filho que ela tivesse. Ela aceitou. É isso, é aceitar o propósito, é entregar totalmente ao Senhor. Será que há em nós, há em mim, há em você, há em nós a disponibilidade de obedecer sem questionar, de viver o propósito acima de qualquer outra coisa, inclusive acima da nossa vontade, que eu acho que essa é a pior renúncia que tem, né? Que é renunciar a nossa teimosia, aquilo que a gente coloca no coração, porque é lindo, às vezes é lindo, não, mas eu tenho uns planos, eu tenho umas coisas, e muito cuidado, irmão, muito cuidado. Hoje eu tenho um tipo de cristão que eu tenho uma dificuldade de me relacionar com esse tipo de cristão. É o cristão que tudo que ele está fazendo, ele fala que foi Deus que revelou para ele. Tudo. E tem coisa que é claro, é nítido, é gritante, que não teve revelação nenhuma de Deus, que é coisa do coração da pessoa. Só que ela deusifica a vontade dela, ela deusifica a opinião dela. Isso até em relacionamentos. Eu já vi gente se relacionar, casais em que ou o homem ou a mulher, já vi dos dois lados, para que não falar que porque a mulher ou o homem, né? Tudo que o homem falava, tudo que a mulher falava era porque o Senhor, a gente vai fazer dessa forma, vai ser nesse lugar, vai ser desse jeito, porque Deus me revelou que ia ser assim, que Deus me... Então a pessoa nunca vai estar errada, porque tudo que ela fala é Deus. Tudo que ela fala é uma revelação. Tudo que ela fala é Deus falando, ela deusificou a opinião dela. Sabe? Ela deusificou, é uma expressão que eu inventei aqui agora. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Quando nós achamos que Deus nos deu algo e na verdade é algo que vem do nosso coração. Daí o discernimento. Inclusive é um dos dons espirituais, o discernimento de espírito, de entender se é o Espírito de Deus que está falando ou se é o meu espírito, o meu coração, a minha razão. É verdade? E aí muitos cristãos hoje fazem isso, deusificam a sua opinião, né? Criam ali não, porque foi o Senhor, é uma revelação. Será? Eu poderia ficar aqui o dia todo falando de homens e mulheres da palavra de Deus que tomaram decisões que pareciam maravilhosas aos olhos deles e deu tudo errado. E depois eles questionam, poxa, mas eu pensei que foi o Senhor, mas não foi o Senhor. Não foi o ídolo que havia dentro do nosso coração, que é a nossa vontade. A nossa vontade é, às vezes, um dos piores ídolos. Não é Baal, não é a nossa vontade. O meu querer. O que eu quero. E eu ainda falo, não, porque Deus revelou, porque Deus mostrou. Muito cuidado. Paulo vai dizer, para que entendamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Entendamos. Entender isso, discernir isso, não é fácil. Mas é possível. Deus quer te mostrar qual é o projeto dele, onde está o plano dele e aonde não tem plano dele. Isso é importante. Onde está o plano de Deus para a sua vida e onde não há plano de Deus. Porque se não há plano de Deus, se afasta. Porque se não há plano de Deus, corre. Porque se não há plano de Deus, vai embora. Se não há plano de Deus, não vale a pena. Tome posse dessa palavra. Alcance o discernimento para encontrar o propósito, para viver o propósito. Paz de Cristo.